A música é uma revelação mais sublime do que toda a sabedoria e filosofia. Muitos monumentos dedicados ao grande compositor alemão Ludwig van Beethoven pertencem também à sua casa natal. A casa de Beethoven em Bonn conserva para a posteridade os testemunhos e documentos da sua obra imensa. Daqui ele saiu e deixou para o mundo uma grandiosa construção espiritual de tons, para cuja beleza o mundo todo ainda hoje peregrina. Nós vamos nos dirigir para a parte de trás da casa e entrar na água furtada situada no segundo andar. Aqui veio ao mundo em fins do ano de 1770 Ludwig van Beethoven. Na igreja de São Remígio, que se encontra nas proximidades, ele recebeu no dia 17 de dezembro do mesmo ano o Santo Batismo. Esta é a primeira data certa em sua biografia. Em Bonn imperava outrora uma vida cultural intensa. Os príncipes eleitores adoravam o teatro e a música, tanto na corte como na igreja. Acima de todos, Maximilian Franz, o filho mais novo da imperatriz Maria Teresa. E assim, Ludwig van Beethoven cresceu num círculo musical. Johann van Beethoven, seu pai, era músico da corte do príncipe eleitor e professor de canto e piano estimado igualmente por nobres e plebeus. Cedo, ele descobriu o talento de seu segundo filho e apresentou-o pela primeira vez ao público no ano de 1778. Beethoven não experimentou em Bonn uma juventude feliz. Seu pai, após a morte de sua mãe, desnorteou-se completamente e foi levado para longe dos bons costumes. Foi por isso que, em 1784, Beethoven, recém-nomeado segundo organista da corte, teve que assumir a tutela de seus dois irmãos. Dos professores bonenses que ensinaram música a Beethoven, destaca-se Christian Gottlob Neefe. Em 1783, ele escreveu a respeito do seu aluno as seguintes palavras proféticas: este jovem bem merecia apoio para que pudesse viajar. Ele viria certamente a ser um segundo Wolfgang Amadeus Mozart. Esta viagem foi possibilitada ao jovem músico da corte. Em 1787, ele se encaminhou pela primeira vez a Viena para encontrar Mozart. 10 anos mais tarde, a cena se repetiu. Aí, contudo, ele não mais voltou a Bonn. A cidade imperial às margens do Danúbio tornou-se a sua segunda pátria. Em Viena, ele amadureceu e edificou a obra da sua vida com essa perfeição que ainda hoje surpreende a todo o mundo. Nós, porém, voltamos a Bonn. A família Beethoven mudou-se para o beco Rheingasse e com ela Ludwig, então com 4 anos de idade. Em 1782, surgiram estas variações sobre uma marcha abandonada de Dressler. Um após outro, nasceram os quartetos para piano,
um balé cavaleiroso para o Conde Waldestein e 2 cantatas. Em que proporção o jovem compositor já outrora encontrava suas próprias melodias, demonstra esta melodia em Fá maior da área para soprano Da steigen die Menschen ans Licht, que mais tarde foi incluída na cena final de sua única ópera, Fidelio. Tais sons solenes, mas ditosamente sérios, estiveram à disposição do então adolescente de 20 anos. Em 1792, Beethoven foi para Viena a fim de se tornar aluno de Joseph Haydn, acompanhado por este álbum com estas linhas de seu amigo, o Conde Waldestein, e que se tornaram famosas. Através da aplicação ininterrupta, você receberá o gênio de Mozart das mãos de Haydn. Estas palavras correspondem à verdade. A confirmação são os rigorosos e tempestuosos temas de seu trio para piano, Opus 1. Em Viena, Beethoven encontrou rapidamente um lugar na sociedade dos amantes da música. 2 nomes devem ser conservados. Nikolaus Zmeskal von Domanovic, oficial na chancelaria da corte real húngara, ao qual Beethoven permaneceu ligado até o fim da sua vida, e o príncipe Karl Lichnowsky. Na casa deste, Beethoven recebeu muitas promoções. Aqui, na presença de Haydn, foi tocado pela primeira vez o seu Opus 1. O quarteto doméstico do príncipe estava à sua disposição a qualquer momento. O primeiro violino, Ignaz Schuppanzig, foi igualmente um amante das belas artes. Os quartetos de Beethoven para instrumentos de cordas, até o último, soaram quase todos pela primeira vez através de seu quarteto. O aplauso que se tributou a Beethoven em Viena foi acima de tudo devido ao seu virtuosismo ao piano e à sua arte de improvisação predominante.
Enaltecia-se em sua maneira de tocar, antes de mais nada, a profundidade dos pensamentos e a sua magistral assimilação. Todavia, a carreira virtuosa não pôde satisfazer a Beethoven. Ele fora a Viena para aprender com Haydn. Como nem todos os seus anseios foram correspondidos, dirigiu-se ainda a Joseph Schenk, Albrechtsberger e Salieri. O desenvolvimento do compositor após a sua chegada a Viena tornou-se abruptamente ascensional. Do trio Opus 1, o caminho conduz pelas 3 sonatas para piano Opus 2, dedicadas a Haydn, até a primeira sinfonia, terminada em 1800, e o terceiro concerto para piano Opus 37. Todas as propriedades características do jovem mestre estampavam-se nele claramente. Profundo afeto e enorme seriedade, emparelhados com força e solene harmonia, não faltando também um humor exuberante. Quem viu Beethoven outrora, pensou haver contemplado um homem feliz. Era estimado, colheu inúmeros êxitos, ele mesmo percebeu que o seu gênio se alçava para levá-lo para o alto, para a culminância da sua arte. Entretanto, uma carta escrita em 1801 para seu amigo de adolescência Wegeler, que vivia em Bonn, revela-nos outra coisa. No limiar da sua carreira, Beethoven notou que iria suceder com ele o mais terrível que poderia acontecer a um músico: a surdez. Beethoven experimentou nesse instante o mais profundo desespero. Estas horas difíceis motivaram o chamado Testamento de Heiligenstadt, escrito ao 6 de outubro de 1802, em Heiligenstadt, junto a Viena, para onde Beethoven entre mentes se mudara. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erklärt, wie Unrecht tut ihr mir. Ó vós, homens, que me declarais ou tendes por hostil, obstinado e misantrópico, que injustiça me fazeis. Vós não sabeis a causa secreta disso que vos parece. Meu coração e meu sentido foram de meninice para o terno sentimento da benevolência. Mesmo para fazer grandes ações eu estava sempre disposto, mas refleti apenas. Há 6 anos eu estou acometido por um mal incurável. Eu quis também de vez em quando me desabafar a respeito de tudo. Oh, como eu fui então duramente repelido pela experiência duplamente triste do meu péssimo ouvido. E não me era ainda possível denunciar a fraqueza de um sentido que em mim deveria ter um grau muito mais perfeito do que nos outros. Um sentido que eu inicialmente possuía com toda a perfeição, com uma perfeição como bem poucos da minha especialidade têm ou tiveram. Com alegria eu me apresso em direção à morte. Se ela tivesse vindo antes, quando eu tinha ainda a possibilidade de desdobrar toda a minha atividade artística, aí ela, apesar do meu destino rude, teria vindo demasiadamente cedo e eu bem que a teria desejado mais tarde. Contudo, também assim eu estaria contente. Ela não estaria me libertando de um estado de sofrimento infindo. Venhas quando quiseres, eu vou corajoso ao teu encontro. Vivei bem e não me esqueçais completamente após a morte. Eu a mereço por vossa causa, porquanto eu, em minha vida, pensei frequentemente em vós, em fazer a vossa felicidade. E sede felizes. Heiligenstadt, 6 de outubro de 1802. Indem ich in meinem Leben oft an euch gedacht, euch glücklich zu machen. Seid es. Heiligenstadt am 6. Oktober 1802. Quando se ouve estas palavras desesperadas, repletas de dor, mal se pode acreditar que Beethoven, no mesmo ano, escreveu a sua 2ª sinfonia. Despreocupados,
alegres, sim, francamente repletos de felicidade, afluem nos seus motivos. Eles não deixam transparecer a sua tremenda depressão. Eles são testemunho de forças que não podem ter origem no reino da terra. Forças originadas naquela segunda vida em que caminha o espírito de todos os eleitos. Uma obra onde melhor se descobre a força de Beethoven é a sua terceira sinfonia, a Heróica. Esta música tem como modelo exterior Napoleão Bonaparte, o cônsul, não o imperador. Isto porque, quando Beethoven soube da coroação do pequeno caporal, anulou a dedicatória ao corso e denominou a obra simplesmente Sinfonia Heróica. Muito mais razão para esse batismo conclui-se já tão apenas dos motivos e pensamentos que Beethoven empregou. Eles nasceram do mesmo procedimento heróico com que o mestre enfrentou diariamente o seu destino. A estreia da Heróica deu-se no palácio do príncipe Lobkowitz, o qual mantinha para si uma orquestra privada. As altas janelas centrais sobre o portão indicam o lugar onde pela primeira vez soaram os acordes e o tritono em mi bemol maior, anunciando a luta, a morte e a glorificação do herói. Após a primeira apresentação oficial no dia 7 de abril de 1805, no Teatro de Viena, a crítica opinava que ela, na verdade, reconhecia muitas belezas no todo, mas que era da opinião que Beethoven tomara um caminho novo e enganador que conduzia ao erro. O que essas palavras exprimiam era surpresa com relação à novidade da música de Beethoven e com a índole que nela manifestava. As composições destes anos mostram claramente a presença de um titã solitário dentro delas. Solitário porque não tinha alguém da sua têmpera ao seu lado e porque fisicamente a surdez obrigava-o a se recolher cada vez mais. Mas, por outro lado, personalidades da mais alta estirpe descobriam, reconheciam e consideravam o seu significado. Isto demonstrou o arquiduque Rudolf, mais tarde arcebispo de Olmütz, o qual também tinha o dom de compor e que por volta de 1803 foi aluno de Beethoven, passando daí em diante a protegê-lo continuamente e a apoiá-lo materialmente. A atitude característica fundamental de Beethoven é a da vontade e força, com uma confrontação entre cerimônia e humor. Sua força eleva-se até a brutalidade, seu humor até a alegria furiosa. O período médio da vida de Beethoven, de 1800 até 1815, ofereceu mais do que um exemplo a respeito. Um reino quase incalculável de múltiplas afinações contém as sonatas para piano daquela fase. A mais conhecida, por certo, é a sonata em dó sustenido menor, opus 27, a Sonata ao Luar.
Viena vive anos intranquilos. Em 1805, os franceses a conquistam pela primeira vez. As guerras napoleônicas começam a afetar também a Áustria. Beethoven experimenta toda essa intranquilidade, mas ele prossegue firme a criar. Para a tragédia Coriolan de Heinrich Joseph von Collin, ele escreve uma abertura que pertence ao repertório de concertos da mais sólida durabilidade. Surgem a Missa em Dó maior para o príncipe Esterházy e a Quinta Sinfonia que ele concluiu no outono de 1808. Beethoven residia então nesse sobrado, ainda hoje conservado, na Fortaleza Melka, que pertencia ao barão Pasqualati.
Aqui foi inventado este expressivo ritmo oitavado para motivo do primeiro movimento, foram imaginados os cantos e fanfarras do segundo, foi engenhado o barulhento esquerço e o final triunfante foi conduzido para um encerramento sussurrante. Singularidades que mostram nitidamente a índole própria de Beethoven. Deixemos, contudo, a casa de Beethoven na Fortaleza e sigamos para Heiligenstadt, ao longo do ribeirão Schreiberbach, até o bosque vienense. Então nos encontramos no local inspirador da sinfonia seguinte de Beethoven, sua sexta, cognominada Pastoral. Seu segundo movimento, A Cena no Ribeirão, nasceu aqui. Passeios de veraneio por estes caminhos levaram Beethoven à criação sinfônica. Quem compôs estes sons, e sim o Beethoven amante da natureza e que nela se sentia bem. O amor para com todas as purezas intactas manifesta nestes sons. À consecução do amor terreno, porém, ele precisou renunciar. E o quão grande deve ter sido a sua ânsia por tal, o mestre nos denuncia em Fidélio, na canção suprema do amor matrimonial. Esta ópera foi a menina de seus olhos. Ele a modificou 3 vezes e a abertura para a mesma compôs 4 vezes. O cenário desta luta íntima foi o Teatro de Viena, a instituição de Emanuel Schikaneder. A velha entrada principal decora ainda hoje o grupo de cenas de A Flauta Mágica, com isso relembrando que o fim precípuo deste teatro era o estímulo à ópera de Mozart. Beethoven recebeu o espírito de Mozart das mãos de Haydn. O que ele moldou desse legado mostra também a ópera Fidélio.
Nos anos entre 1805 e 1815, Beethoven apressou-se para alcançar o auge da sua criação. Em 1808, ele foi chamado para ir a Kassel a convite do rei Jerome da Westfália. Ele não aceitou o convite porque 3 nobres protetores ofereceram-lhe uma considerável renda anual com uma única condição: que ele permanecesse em Viena. Em 1812, ele foi a Teplitz para o memorável encontro com Goethe, 2 dos maiores gênios de seu tempo, encontrando-se para uma conversa rápida. Um para o outro da mesma forma, na grandeza do pensamento. Isso tudo ocorreu nos dias inquietos das guerras napoleônicas. Em 1809, Beethoven assiste ao bombardeamento de Viena pelos franceses. Os anos subsequentes conduzem-no através dos eventos da guerra ao seu triunfo durante o Congresso Vienense. Por ocasião das solenidades, surgiram para apresentação, no dia 29 de novembro de 1814, ante uma plateia de imperadores, reis e príncipes, as cantatas comemorativas O Momento Glorioso e Vitória de Wellington em Vitória. Em 1815, Beethoven tocou pela última vez em público. Sua doença roubou-lhe completamente a audição.
Precisava-se escrever as respostas para as suas perguntas. 400 desses blocos de conversação foram encontrados entre seus pertences. As questões domésticas associavam-se às preocupações com seu sobrinho Karl e temporariamente também às dificuldades financeiras. Entre os amigos destes anos que estiveram prestimosamente ao lado do mestre, deve-se mencionar Anton Schindler e Nanette Streicher. Beethoven, que se retraía cada vez mais, quase não tinha mais vontade para outra coisa, a não ser para os seus pensamentos agitados. Eles são manifestados em sua música. Temas e formas adquiriram então medidas gigantescas. A coroação desta época viria a ser a missa solene. Para a entronização de seu aluno, o arquiduque Rudolf, como arcebispo de Olmütz, sabe-se que Beethoven trabalhou nesta obra de 1819 a 1823. Acentue-se que Beethoven antepôs a esta obra um lema: desejar de coração para que ela vá ao coração. No verão de 1819, o mestre estava em Mödling, atarefado com o credo da missa solene. Mesmo assim, ele não deixou de atender à solicitação dos 7 músicos que tocavam no restaurante Zu den Drei Raben e compôs-lhes 11 Ländler, minuetos e valsas para seus 7 instrumentos. Que amabilidade mostrou Beethoven ao deixar vir à mente melodias profanas em meio aos sons da missa solene, que para os crentes é dedicada à Trindade de Deus. As cidades de Mödling e Baden, situadas nas cercanias de Viena, tiveram-no muitas vezes como hóspede. O mestre amou as paisagens dos bosques de Viena e havia se detido neles exatamente quando da composição da missa e da 9ª sinfonia que lhe seguiu. Aqui em Baden, na Rathausgasse número 10, por volta do verão de 1821 até 1823, surgiu a maior parte da 9ª sinfonia. A 9ª sinfonia é a coroação da criação sinfônica de Beethoven. Para longe estenderam-se as formas, importantes tornaram-se os vários motivos com os quais o mestre criou a sua obra sobre a Ode à Alegria de Schiller, servindo-se de vozes humanas no coro final. Surdo para o mundo exterior, ele abriu para a humanidade o seu próprio interior. Sua luz ilumina ainda hoje com força indiminuta. Na estreia da 9ª Sinfonia, no dia 7 de maio de 1824, no Kärntner Theater, foi preciso solicitar-se ao mestre para que se voltasse, a fim de pelo menos ver os frenéticos aplausos que não podia ouvir. Preocupações domésticas, doenças e o círculo sempre maior de dificuldades que o cercava consumiram os últimos anos de vida de Beethoven. Seu espírito voou de encontro à distância e a mais sublime de todas as formas artísticas, o quarteto para instrumentos de corda, o mestre escolheu para tornar públicas ao mundo as suas últimas revelações. Os quartetos para cordas, opus 127 até 135, abrangem estes intermináveis e grandes pensamentos que, com a maior maestria, diversas vezes são oferecidos aos ouvintes em entrelaçamentos contrapontísticos. No refúgio campestre de Gut Gneixendorf, em Wachau, para onde Beethoven havia se retirado, foi composto este quarteto opus 133.
Alarmado pela perspectiva triste de, em caso de doença, estar sem ajuda no campo, ele regressou para Viena, para a Schwarz Spanier Haus, numa mísera carroça, num carro de leiteiro. Por volta da meia-noite, ele teve os primeiros calafrios e uma tosse seca, acompanhada de violentas pontadas. Ludwig van Beethoven faleceu no dia 26 de março de 1827, enquanto despencava sobre Viena um violento temporal de primavera. Milhares de pessoas acompanharam o seu féretro da Schwarz Spanier Haus até a igreja Alserkirche. Foi como se um príncipe tivesse morrido. Os músicos mais renomados, entre eles Franz Schubert, os nobres, os plebeus, o povo, enfim, havia se reunido para se despedir do maior compositor de seu tempo. As palavras de Grillparzer junto à tumba de Beethoven proporcionaram a impressão comovente que movimentou o mundo da música. O último mestre das canções sonoras, o propiciador da arte sonora oral, o herdeiro e divulgador de Handel e Bach, da fama imortal de Haydn e Mozart, gozou a vida. Ele foi um artista, mas também um homem no mais alto de todos os sentidos. Se ele fugiu do mundo, foi porque nas profundezas da sua alma apaixonada não encontrou ponto de apoio que o auxiliasse a resistir. Se ele se afastou dos homens, tal aconteceu porque eles não quiseram subir até alcançá-lo e ele não pôde descer até eles. E se cada um de vocês, na vida, como o temporal que se aproxima, dominar o poder da criação, então evoque a memória dele, que tão grandemente agiu e em quem não há censura. Desta pequena casa em Bonn, ele saiu para deixar à humanidade uma enorme construção espiritual repleta de sons, para cuja beleza ainda hoje todo o mundo se inclina. Aqui na Beethovenhalle, reconstruída em 1959, onde são realizados de 2 em 2 anos os festivais Beethoven, a cidade de Bonn erigiu um monumento ao gênio que é ao mesmo tempo o seu filho mais famoso. O prédio fora destruído em 1944 durante a guerra, tal como acontecera com a primeira edificação, inaugurada em 1845 por Franz Liszt. Mas edifícios se transformem em cinzas e escombros, muralhas tornem-se poeira, sua obra transpassará os séculos. A obra e a música de Ludwig van Beethoven.